bom, gente. Que Deus abençoe sua vida. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Eu quero ler 2 textos da Palavra de Deus. E tenho certeza que essa é uma mensagem para nós aqui nessa noite. Abra sua Bíblia. No livro de Efésios, no capítulo 2. Efésios, capítulo 2. E também leremos Marcos, no capítulo 4. Efésios, capítulo 2. E eu quero mais uma vez incentivar você a fazer o seu plano de leitura. Quem está fazendo o plano de leitura e está em dia aí, levanta a mão, deixa eu ver. Olha aí que bênção. Eu estou em dia com o meu plano de leitura, graças a Deus. Quando você perde uns 2 dias é uma correria, né? Tem que correr atrás, não perca, leia todos os dias a palavra de Deus. Se você está fazendo o seu plano de leitura, você vai perceber que essa foi a leitura de quinta-feira, Efésios capítulo 2. Então, se você estiver fazendo o seu plano de leitura, cada vez vai ficar mais fácil de você entender as mensagens que nós estamos compartilhando e pregando aqui. Efésios no capítulo 2, a partir do verso 20, olha lá o que a Bíblia diz. E juntos somos casa, ou edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a principal pedra, a pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a habitação de Deus através do Espírito. Você percebeu na leitura quantas vezes nós repetimos expressões que falam de construções, de prédio, de edificação, de casa, de fundamento? Veja só, o texto diz, juntos somos uma casa, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Depois ele vai falar sobre o fundamento, a pedra de esquina, que é Cristo. E ele segue falando, todo edifício bem ajustado cresce para se tornar um lugar de habitação do Espírito do Senhor. E ele termina falando que nós agora, edificados, nós estamos avançando para sermos habitação de Deus no Espírito. Você percebe? Quantas vezes ele vai repetir, falando e nos chamando aqui de uma edificação, uma construção do Senhor. Agora, Marcos no capítulo 4. Marcos capítulo 4. Eu quero ler, irmãos, apenas um verso. Esse texto aqui de Marcos capítulo 4, você se lembra bem do texto? É sobre a parábola do semeador. Na verdade, esse nome, parábola do semeador, fomos nós que demos. A parábola do semeador, você conhece a história? Jesus contou uma história sobre um homem que lançou sementes. E ele lança sementes sobre solos diferentes. Um dos tipos de solo é o solo que está à margem. O outro solo é aquele solo que tem pedra, o outro tem espinho e o outro é uma boa terra. Cada um tem resultados diferentes, depende do solo. A semente é boa. E quando Jesus termina de contar essa parábola, verso 13, ele deixa para nós um segredo. Então no verso 13 ele diz assim, vocês não entenderam essa parábola? Como então compreendereis todas as demais parábolas? Diga comigo, todas as demais. Há uma tradução que Jesus diz o seguinte, se vocês não entenderam essa parábola, não poderão compreender todo o restante do que eu estou falando. É muito interessante isso. Faz todo sentido. A gente precisa entender essa parábola para entender o restante. Ore comigo mais uma vez, por favor. Pai, nós te agradecemos pela palavra de Deus que é viva, poderosa e é como uma espada. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem, através da sua palavra, ministrado o nosso coração. Tua palavra diz que ela é como uma espada que penetra o mais profundo do nosso ser. Ela separa não só juntas, medulas, o corpo do espírito, mas ela inclusive discerne as intenções do nosso coração, é como está escrito. E nessa noite nós queremos, ó Deus, te pedir que a sua palavra, mais do que alcançar a nossa mente,
ela alcance o mais profundo do nosso ser, em nome de Jesus. Que ela nos toque de um jeito novo, nos leve ao entendimento profundo do que o Senhor quer nos falar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós tivemos um final de semana aqui poderoso, histórico. O que aconteceu aqui esse final de semana, nesses lugares onde vocês estão sentados, bem aqui na nossa casa, vem acontecendo já há muitos anos e isso é poderoso, transformador, muda mesmo a história da nossa vida. Quantos aqui já fizeram encontro com Deus e podem concordar? Eu fui transformado nesse encontro com Deus. É maravilhoso. Eu estava aqui, irmãos, orando essa semana e pensando a respeito do que aconteceu com essas mulheres, e é o que vai acontecer comigo e com você na semana que vem também, os homens. E eu percebi, irmãos, pensando assim, que pelo menos duas coisas estão acontecendo agora com vocês, mulheres. Duas coisas. A primeira é uma grande transformação. E a segunda é uma grande construção. Você deve concordar comigo que passar pelo encontro com Deus produz em nós uma grande transformação. Sim ou não? Gera uma transformação. A gente vai perceber, vai ver na Bíblia, que quando alguém tem um encontro com Jesus, é o que acontece. Ele tem uma nova vida, ele tem um novo nascimento, é uma nova história. A Bíblia diz que o Senhor faz algo novo, é a nova criatura. A Bíblia fala, então, a gente percebe que o que acontece quando a gente tem um encontro com Jesus é aquilo que estava morto agora fica vivo, aquilo que estava endemoniado agora fica cheio do Espírito Santo, aquilo que estava preso agora está liberto, aquilo que estava doente agora está curado. Não é maravilhoso, irmãos? Quem serve encontro com Deus sabe o que eu estou falando. A gente vê aquela pessoa sofrendo, em um momento do encontro com Deus, sofrendo, aprisionada, doente, e de repente, quando ela tem um encontro verdadeiro com Jesus, aquela pessoa agora está sarada, curada. E você está aqui agora nesse meio, dizendo, essa sou eu em nome de Jesus, não é? Que coisa boa. Esse é o poder do encontro com Deus. Aquele que estava perdido, sem propósito, agora encontra a sua missão. Então, em primeiro lugar, o que acontece é uma grande transformação. Mas não é só isso. A gente precisa reconhecer que o que está acontecendo aqui é só o começo de algo poderoso. Não é tudo. A salvação não é um fim em si. Nós temos que entender que é só o começo de uma grande caminhada, de uma grande corrida. Especialmente nessa noite eu quero falar sobre uma grande construção. O que acontece aqui, quando nós temos um encontro com Deus, é que uma grande construção acontece e se inicia na nossa vida. Eu sempre conto essa história de um homem que chegou numa grande construção e ele perguntou, eram 3 pedreiros fazendo a mesma coisa. E ele pergunta, o que o senhor está fazendo? E o primeiro falou, eu estou assentando tijolos. E ele perguntou para o segundo, que fazia a mesma coisa, o que o senhor está fazendo? Ele falou, eu estou levantando uma grande parede. E ele perguntou para o terceiro, que fazia a mesma coisa. E o terceiro disse, eu faço parte de uma grande obra. E é o que está acontecendo. O Senhor está te incluindo, está gerando em você e em mim uma grande obra. A partir do encontro com Deus é isso que acontece. Paulo, quando diz isso em Efésios, ele está dizendo, gente, sabe o que está acontecendo? Nós estamos nos transformando numa casa. Estamos sendo edificados. E ele fala sobre o edifício que está sobre a pedra angular, a pedra que é Cristo, que está sendo edificado e se transformando numa habitação do Senhor cada vez maior e cada vez melhor. Isso tudo acontece quando nós temos um encontro com Deus. Agora, nós temos 2 fotos aqui, pode colocar para nós a primeira foto? Olha só, essa primeira foto aqui de uma grande construção, essa primeira foto é a foto do maior edifício do mundo que fica lá em Dubai. Até então era o maior, não sabemos, é uma luta, cada hora um quer fazer maior que o outro. Mas esse é para ser o maior edifício do mundo. E esse grande prédio, ele tem 828 metros de altura. Você pode imaginar o que é isso, irmãos? E ele também tem 163 andares. Olha que maravilhoso. Agora há uma outra foto que eu quero que você perceba também. Essa também é uma grande construção. Essa é um prédio também, um grande edifício, menor do que o outro. Fica na Louisiana, fica lá nos Estados Unidos.
e um prédio talvez um pouco menor, talvez não, com certeza menor. O primeiro tinha 828 metros e esse só tem 91 metros. Já é alto pra caramba, mas 91 metros de altura com 21 andares. Fica nos Estados Unidos. O que aconteceu? Foi demolido no ano passado. Ano passado precisou ser demolido, está vendo antes e depois ali? O que é que essas duas edificações têm em comum? Preste atenção. As duas são grandes, as duas são bonitas, as duas foram construídas para um propósito, as duas se tornaram muito altas. O que elas têm em comum? As duas tiveram fundações, fundamentos, mas o que elas não têm em comum é que uma teve um fundamento melhor do que a outra. Uma vai continuar de pé e a outra já está no chão. Quando a gente fala de uma grande construção, irmãos, escute isso, por favor. Nós precisamos falar de fundamento. Nós temos que falar de base, de fundação. Escute, tudo é importante numa grande obra. Sim ou não? Numa grande obra tudo importa. A janela é importante, sim ou não? O vidro é importante, o azulejo é importante, a cortina, o móvel, tudo importa. Até o vaso sanitário importa, sim ou não? Sim. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é: o que é mais importante? O que é que vai dar sustentação para que eu tenha todas as demais coisas? E quando a gente fala de fundação, irmãos, fundamento, base, é aquilo que vai sustentar essa grande obra até o final. Na semana passada, a pastora Silvana falou aqui sobre o Sermão da Montanha, sobre transcender, sobre ir além. E é interessante, pastora, que nesse Sermão da Montanha, que o Sermão do Monte, irmãos, ele é a constituição do reino de Deus. Você quer entender o reino de Deus, você tem que entender o Sermão da Montanha. É o estatuto para cada um de nós cristãos entender o que é o reino do Senhor. E no meio desse sermão, entre tantas coisas importantes, Jesus para falar sobre fundamento. O que constrói a casa sobre a rocha, o que constrói a casa sobre a areia. Preste atenção, Jesus está dizendo, tudo importa, mas a fundação vai definir se isso vai ficar de pé ou não. São os fundamentos. Agora, sabe o que eu tenho percebido, irmãos? É que quando a gente fala de fundamento, quando a gente fala de fundação, de base, eu tenho a impressão que muitos de nós acreditam que isso é só importante para quem está começando. Que os fundamentos são importantes apenas para as pessoas que se converteram agora. É claro que eu estou falando para você, mulher, que teve um encontro com Deus agora. Para você que está se encontrando com Jesus nesses dias, é claro, nós precisamos de uma boa fundação. Queremos construir, queremos ver a nossa vida se transformando num grande edifício, para que ela não venha ruir, como nós vimos aqui na foto, precisamos de um bom fundamento. Mas isso não é importante só para quem está começando. E aqui há um ponto-chave. Muitas pessoas acreditaram que o fundamento, ele deveria ser observado só pelos que estão começando, e abandonando o fundamento, abandonando os princípios elementares, dos primórdios, se perderam. E você pode ver, a gente encontra depois gente muito boa, muito cheia de informação, cheio de teologia, cheio de Bíblia. E aí você encontra essa pessoa, que muitas vezes cresceu na igreja, e aí você vai conversar, ela está vivendo um absurdo de uma vida oculta, uma vida dupla, algo terrível. E aí você vai conversar com aquela pessoa, onde foi que ela errou? Sempre é no fundamento. Abandonou o lugar da oração, deixou o lugar da leitura bíblica, perdeu o temor do Senhor. Olha só que interessante, fundamento. Teve uma pesquisa feita com homens de Deus, que adulteraram, que traíram, que abandonaram a fé. E foi interessante, essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos, e a conclusão é muito interessante, porque ela dizia que esses homens afirmaram, eu continuava amando o Senhor, o que eu perdi foi o temor, e ao perder o temor eu abandonei fundamentos. Diga para quem está do seu lado, fundamento. Fundamento não é algo precioso só para quem está começando, mas é precioso para mim e para você, irmãos, que já estamos nessa caminhada há muito tempo. A Bíblia diz assim, ó, e nós temos feito isso lá em casa. Ensina a criança o caminho que deve andar. Agora veja só, a Bíblia vai afirmar, e até o fim da vida ela não vai se desviar dele. Então, irmãos, eu não estou ensinando Lucas e Davi lá em casa
o valor da generosidade, o valor da oração, o valor de uma vida altruísta, o valor de uma vida na palavra de Deus. Eu não estou ensinando eles isso para que quando eles crescerem, eles já tenham um estoque suficiente para nunca se desviar. Não. Eu estou ensinando eles esses valores agora no começo, para que quando eles crescerem, eles continuem a praticar e a amar esses fundamentos e nunca deixar de observar e vivê-los. Então a questão de fundamento, irmãos, eu estou falando aqui, assim, como seu pastor, como seu amigo. O que está acontecendo com a igreja brasileira hoje é uma falha no fundamento. Nós não temos problemas com os ministérios, nós não temos problemas com a ausência de dons, nós não temos problemas, irmãos, com a ausência de mídias, nós não temos problemas com a tecnologia, nós temos problema com o fundamento. As falhas estão ali. Eu quero te incentivar, você que está começando agora, olhe para o fundamento, construa a sua casa sobre a rocha, porque senão, no futuro, nós vamos ver tudo isso ruir. Gostei muito do testemunho da Kézia, dizendo, eu podia ter ficado lá aos 14, me afastei, se eu tivesse ficado firme desde os 14, a falta de fundamento vai nos levar a esse nível de arrependimento. Continue vivendo sobre o fundamento correto. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vamos ver que tudo é importante. Tudo da palavra de Deus é importante. Toda a construção, tudo na construção é importante. E na palavra de Deus, tudo é importante, amém? Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Mas, o que acontece? A gente vai encontrar na Bíblia, de vez em quando, o Senhor nos dando dicas do que é fundamento. Então ele diz, tudo importa. Então Moisés vem e nos dá uma série de regras. Quem decorou todas as leis de Levíticos, quem decorou todas as leis de Números, alguém conseguiu? Não. Não é verdade? Não conseguimos. Mas, outro dia um irmão falou para mim, ô pastor, você come estrogonofe? Estrogonofe? Eu falei, uai, ele falou, é pecado. Porque está na lei de Moisés que não pode comer carne com leite. Eu falei, irmão, não decorei essa parte não, ué. Eu só não como quando é ruim. Quando é bom, nós vamos para cima, né, Lu? Inclusive, teve na janta do Encontro com Deus, muito bom. Existem uma série de regras. Então, o que acontece? O que o Senhor faz para nós? Ele resume. Ele deu 10 mandamentos, que ele disse, está vendo tudo isso que eu trouxe para vocês? Olhe para os 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos, você vai enxergar o cerne, a base, no que se baseia. E aí você tendo o cerne, você aplica aquilo e a sua vida vai estar bem fundamentada. A partir desse fundamento, você constrói uma vida com Deus. E aí vem Cristo. E vem Jesus e perguntam para ele, olha que interessante, Mateus 22, 36. Alguém pergunta para Jesus, mestre, qual é o mandamento mais importante de todos? Então, o que aconteceu? Pegaram a lei de Moisés e o Senhor resumiu para nós em 10. Jesus agora resume para mais 2. Então ele está dizendo, olha, qual é o mandamento mais importante? Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente. Este é o maior e o mais importante mandamento. E o segundo é, parecido com o primeiro, ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses 2 mandamentos. Olha o que ele está dizendo, dependem. Então você está entendendo onde eu quero chegar? Tudo é importante, ele resumiu em 10. Tudo é importante, ele resumiu em 2. E aí eles vão para o Monte da Transfiguração. E no Monte da Transfiguração, o que era 2 se resume a uma coisa só, uma pessoa só. Porque agora Moisés, que representa a lei, Elias, que representa os profetas, estão lá e eles estão apontando para Jesus, dizendo, tudo se resume a imitar esse cara aí. Agora é tudo sobre Cristo. E o que a Bíblia está nos mostrando é que a gente precisa ter a consciência bíblica, profética, de perceber na Bíblia o que importa. Porque senão nós vamos dedicar a nossa vida a discussões sem fim. Adão tinha umbigo, pastor? Eu não sei. O que Adão fazia no Dia das Mães? Eu não sei. Eu não sei. De vez em quando eu recebo perguntas boas, profundas e desnecessárias. Eu não sei responder. E aí, pastor, irmãos, a gente precisa focar no que é fundamental. Então, o que Jesus nos ensina? Parábola do semeador. Ele diz, olha,
eu estou dando para vocês muitas parábolas. Você vai encontrar na Bíblia pelo menos 42 parábolas. Tem um monte de parábola lá. O que a gente chama de parábola e também de citações parabólicas. Mas Jesus, então, conta para nós a história da parábola do semeador e ele diz, se vocês não entenderem isso, vocês não vão entender mais nada. O que ele está dizendo para nós? Foca nisso. Foca aqui, porque eu vou te dar uma chave. Diga para quem está do seu lado, dá uma chave que ele está dando na nossa mão. Se você entender a parábola do semeador, você entendeu tudo. Então escute o que eu vou fazer aqui. Vou te explicar a parábola e depois eu vou te dar a chave. Junto comigo, nós vamos juntos aqui. Então, o que a parábola do semeador significa? Olha o que Jesus nos explica nela. Primeiro, o semeador é o Espírito Santo. Segundo, a semente é a palavra de Deus. Terceiro, o solo é você. Somos nós, amém? É o nosso coração. A Bíblia vai dizer que o inimigo é Satanás, que alguns solos, algumas pessoas decidiram ficar à margem, que é a pessoa que está no caminho. Quem é essa pessoa que está no caminho? É a pessoa que vem à igreja, recebe a palavra, vai na célula, recebe a palavra, mas ela está sempre com um pé mais perto do mundo do que de Cristo. Existe isso, ele está dizendo, é o que a Bíblia nos ensina. Tem aquela pessoa que recebe a palavra, mas não tem profundidade, não tem raiz, vai falhar. Tem aquela que recebe a palavra, germina, cresce, mas os espinhos vêm e destroem, que são as aflições, é gente que não suporta a aflição. Não aguenta uma perseguiçãozinha, já está abandonando. A Bíblia também fala daquele que é um solo bom, a terra boa, a terra fértil. É 4-1 aqui na igreja, é o que a Bíblia nos ensina. Cada 4 solos, 1 é bom. Mas eu creio que hoje nós estamos aqui entre solos bons, amém? Em nome de Jesus. Agora, o que eu percebo, irmãos, é que o Senhor não queria nos fazer entender só os detalhes da parábola, mas o cerne da parábola. Então eu quero resumir toda essa explicação de Jesus em uma só coisa. Os judeus chamavam essa parábola de parábola da resposta. Diga comigo, parábola da resposta. Olhe para quem está do seu lado e diga, resposta. Você pode colocar para nós aqui? É interessante que a parábola era chamada de parábola da resposta. Existem outras palavras que vão definir essa parábola, que é resposta, responder, corresponder e responsabilidade. Essas palavras são chaves para a gente entender esse texto. É sobre dar uma resposta, é sobre sempre responder ao Senhor. A palavra corresponder fala também de dar uma resposta, e a palavra responsabilidade também está relacionada à palavra resposta. Então, o que é que os judeus falam sobre essa parábola? Eles dizem, tudo na vida com Deus é sobre como respondemos. Não é mais sobre o que Deus tem para nós. Não é mais sobre a promessa de Deus para nós. Porque tudo isso já foi liberado, amém? Todas quantas forem as promessas de Deus, elas têm em Jesus um sim. Diga comigo, sim. Jesus não deu um mais ou menos para você. Fala para quem está do seu lado assim, ele te deu um like, e ele te deu um sim, em nome de Jesus. Então você não está aqui em busca de aprovação. Todas quantas forem as promessas. Efésios 1 vai dizer que ele já liberou sobre nós todas as promessas. Então a questão não é mais, será que eu posso ser um abençoado? Será que eu posso viver algo precioso na minha casa, na minha família, no meu ministério? Será que o Senhor pode me curar? Essa não é mais a pergunta. Agora os judeus estão nos ensinando o seguinte, é sobre como respondemos. É sobre a nossa reação. É sobre a maneira que corresponderemos às perguntas. Você já percebeu quantas perguntas o Senhor liberou para nós na Bíblia? Primeira pergunta, ele perguntou para Adão, onde você está? Deus não sabia onde estava Adão? Sabia? Por que ele está perguntando onde você está? O Senhor trabalha conosco através de respostas. Onde você está? Ei, onde está o seu irmão? Ele faz perguntas até difíceis, porque ele vai perguntar para Filipe, Filipe, onde compraremos pão? Se eu sou Filipe, eu falo, o senhor que é o cara, eu não sei. Ele perguntou para Isaías, a quem enviarei? Não é verdade, irmãos? Ele perguntou para Pedro, você me ama? Ele já sabe, ele sabe de todas as coisas. Ele perguntou para os discípulos, o que é que estão falando por aí de mim? Quem dizes que eu sou? Você já percebeu? Perguntas, perguntas, por quê? Porque é a nossa resposta que muda a nossa história.
Então não importa se você veio aqui no encontro com Deus, me desculpa, minha irmã, você veio no encontro com Deus, Deus transformou sua vida, mudou o seu coração, você está agora aqui liberta, cheia do Espírito Santo, isso pode acabar amanhã. Porque não é sobre o que recebemos, é a maneira como correspondemos com aquilo que recebemos. É o que eu faço com aquilo que Deus liberou. Então a parábola do semeador é uma parábola de resposta. Ele está dizendo, a mesma semente, o mesmo semeador, foi lançando. Ele está dizendo, eu lancei sobre esse, e a mesma semente eu lancei sobre essa, é a mesma semente eu lancei sobre Billy Graham, é a mesma semente eu lancei sobre os avivalistas, é a mesma semente que está sendo lançada sobre mim, sobre você. A pergunta é, nós estamos dando a mesma resposta que esses homens deram? Ele não tem lançado sementes diferentes, não há um outro Espírito Santo. Não há uma outra palavra que não essa, que foi liberada sobre mim e sobre você. É muito bom ver os testemunhos aqui. Porque quando vem aqui moças como a Kézia, a Lu, e vem dizer, Deus fez na minha vida, o que está implícito é a mesma semente, o mesmo pai, o mesmo semeador. Agora você vê o que você faz. Eu reagi, eu correspondi. Agora é sobre como você vai corresponder. Todos os anos vem o Nani e a Silvana dar testemunho sobre família. Todo ano eles vêm aqui, eles já estão até cansados. Mas é sempre a mesma afirmação, na minha vida deu certo, eu correspondi à semente. A pergunta não é se a semente é boa, a pergunta é, o que você vai fazer com isso? Você entende isso, irmão? Então hoje eu quero te convidar a dar respostas ao Espírito Santo. Nós poderemos ter a nossa vida completamente transformada, dependendo da resposta que nós demos. Então não importa se você vem aqui, hoje, num culto como esse, e diz, ontem eu fui na igreja, estou abençoado? Não está. Não é sobre isso. Você já chegou aqui abençoado. Você não precisava ter vindo aqui para ser um abençoado. Ele já liberou a bênção sobre você. A pergunta é se você vai ser um bom pai, um bom marido, um bom pastor, um bom líder, se você vai ser um bom profissional, se você vai ser um bom cristão. Lá fora, não é se você veio à igreja ou não. É o que você fará com as sementes que você recebeu aqui hoje. É isso que nos define. Então eu quero sugerir, vou fazer em 10 minutos, 4 respostas que temos que dar ao Senhor. Anote aí, por favor. Primeira resposta. Nós temos que responder à santidade do Senhor. Nós temos que dar uma resposta ao Deus Santo que nós servimos. Irmãos, Isaías 6, a Bíblia diz que aquele cara, ele entra diante de Deus, aquele profeta, e ele encontra com o Senhor, e ele o vê no seu trono. Ele se encontra com Deus. Quantos aqui já tiveram um encontro com Deus? Levanta a mão. Ah, glória a Deus, porque a Bíblia diz que ao me encontrar com Deus, aquele profeta ao se encontrar com Deus, ele olha, ele percebe o Deus maravilhoso que ele é, mas em algum momento ele fala, meu Deus, santo, ele é santo. E eu não posso me relacionar com um Deus santo sem dar uma resposta a um Deus que é santo. Então ele começa a buscar correções na sua vida. E ele vê um anjo que tira uma brasa do trono e toca a sua boca. Ele fala, eu preciso resolver isso na minha vida. Não é porque eticamente eu estou mal, não é porque eu fui exposto na sociedade, é porque eu preciso responder ao Deus santo que eu me encontrei. Você entende? A santidade nada mais é que uma resposta a um Deus santo que eu quero me relacionar. Não é porque eu quero ser bonzinho para os irmãos, é porque eu sei o pai que eu tenho. Lá em Mandaguari, onde eu nasci, Suelen estava até brincando com os meninos, porque o meu pai é o João Carlos Cita, só chamam ele de Cita. E eu e meus irmãos somos tudo Citinha, tudo. Encontrei um amigo agora, esses dias, em São Paulo, lá numa conferência que eu estive, ele falou, ô Citinha, eu falei, você é de Mandaguari, certeza. Mas é legal porque eles todos nos chamam de Citinha, porque nós somos parecidos com o nosso pai. E eu quero te incentivar aqui. Kézia falou sobre o privilégio de ter um pai. Nós temos um bom pai, amém? Só que esse pai não é só bom, ele é santo. Então não dá para eu dizer eu tenho um bom pai, se eu vivo do meu jeito.
seu caminho longe da santidade. Dê uma resposta à santidade de Deus. E a resposta que nós damos é: eu quero ser santo. Olha o que a Bíblia diz em 1 de Pedro 1,15. Sede santos, porque o vosso Pai é santo. O que Pedro está nos dizendo é: nós não podemos dar uma resposta diferente ao Deus santo. Os anjos estão olhando para ele e dizendo: santo, santo. Eles não só estão fazendo um coral, eles não só estão cantando, eles estão dizendo: é assim que eu devo ser. Eu quero ser santo como o Senhor é santo. Santo não é a pessoa que nunca erra. Santo é a pessoa que está procurando viver a maneira de Jesus. Sabe, irmãos, de vez em quando as pessoas nos perguntam, né, por que, pastor, você não bebe? Por que vocês incentivam os jovens a não fazer sexo antes do casamento? E às vezes as pessoas são assim duras. Onde está na Bíblia? Porque Jesus transformou água em vinho, mas não diz que ele bebeu. Por que, pastor, vocês são tão radicais? E eu digo, irmãos, não é sobre radicalidade, não é sobre uma orientação bíblica, não é sobre o que Deus me pediu, é sobre o nível de relacionamento que você tem com Ele. Então, para alguém que tem um nível raso de relacionamento, está tudo bem algumas coisas. Então ela vai dizer, isso nada a ver. Não tem problema. Eu vou lá no show tal e está tudo bem. O seu nível de relacionamento com Deus vai definir os ambientes que você pode estar em paz. Eu não posso. Eu não irei. Porque quem teve um encontro com a santidade de Deus não está fazendo essas perguntas. Quem teve um encontro com a santidade de Deus, ele legitimamente toma a decisão. Eu não vou fazer. Ninguém me mandou. Ninguém está me cobrando. Eu vi o Deus santo que eu tenho. Eu sirvo um Pai santo. Como eu poderia ouvir esse tipo de canção? Como eu poderia estar em certos ambientes? Como eu poderia estar agora bebendo? Eu não posso. Eu estava uma vez numa outra nação, eles disseram, aqui é cultural, todo mundo bebe. Cezinha, não tem ninguém da sua igreja aqui. Eu falei, não é sobre isso. Se fosse sobre isso, eu estaria bebendo. Mas não é sobre isso. Eu me encontrei com um Pai que é santo, amém? Eu preciso dar uma resposta à santidade do meu Senhor. Então, a menos que você sirva outra pessoa, seja santo. Porque se você serve a Deus, você será santo. Ninguém vai te cobrar, ninguém vai vir atrás de você saber se está tudo bem. Eu vou observar você, da espreita, como um detetive. De vez em quando chega alguém e falou, pastor, você viu fulano? Estava lá na Expo Agro? O Agro Show, como é que é o nome? Expo Agro. Fulano estava lá no Expo Agro. Eu falo, você não me viu lá. A questão nem é isso, tá bom, irmão? Estou falando que é pecado lá não. Estou dizendo, você vai perceber que algumas coisas vão se transformar em sérias para você à medida que você tem um encontro com a santidade de Deus. E nós não somos detetives de ninguém, fique em paz. Eu não estou lá olhando rede social, observando onde você vai, onde você deixa de ir. É o seu encontro com Deus que vai mudar a sua postura. Nós não vamos criar uma cartilha cristã. Você vai, pelo seu relacionamento com Deus, definir o que eu posso, o que eu devo largar e aquilo que é legítimo para todo mundo. Nem pecado é, mas eu quero abrir mão porque é aparência de mal. Amém, irmãos? A segunda resposta que eu tenho que dar é uma resposta ao amor de Deus, sim ou não? Fomos amados muito mais do que merecemos, sim ou não? Fomos amados quando éramos inimigos, é o que a Bíblia diz. Fomos amados quando odiávamos o Senhor. Fomos amados quando crucificávamos o Senhor. A Bíblia diz, Ele nos amou primeiro. Mas o fato dele nos amar primeiro não quer dizer que a gente não deva corresponder a esse amor. Quando ele fala amor primeiro, ele está dizendo que você não amava ele e ele te amou. Mas ele espera uma correspondência desse amor. É claro, todo mundo quer ser correspondido no seu amor. E a Bíblia diz que nós devemos ao Senhor não só um amor, mas um amor com paixão. O primeiro amor, é o que a Bíblia fala. Corresponder ao amor. Sabe, irmãos, eu acho maravilhoso, eu estava observando esses dias as pessoas servindo. Sueli me mandando vídeos das mulheres aqui servindo. Eu estive lá olhando o pessoal na cozinha, servindo, o Jackson, a Lu e a equipe toda. É interessante, irmãos, porque é uma maneira de responder o amor de Deus. Nós não servimos para ser amados, nós servimos porque fomos muito amados, não é isso? É uma resposta.
E é interessante que quando você tem um encontro com Deus, você vai perceber essa graça tão abundante na sua vida que você quer responder a esse amor. Eu preciso fazer alguma coisa. Quando Pedro, na sua imaturidade, disse: Jesus, eu te amo e estou pronto a morrer pelo Senhor, era um amor que não era uma correspondência. Vocês lembram? Era um amor imaturo, ele disse: estou pronto para morrer. Jesus falou: não está não, eu te conheço. Da boca para fora todo mundo ama. Eu quero ver você reagindo ao meu amor. É diferente. E no final da vida está lá Pedro dizendo: agora eu te amo. Ele fala: então agora faz alguma coisa para provar. É sempre sobre corresponder. É por causa do amor, é por causa da graça, é por causa da salvação que nós fazemos o que fazemos. Não para sermos salvos, não para receber salvação, nem para receber graça. Nós estamos só reagindo a algo que Ele liberou sobre nós primeiro, quando não merecíamos. A terceira coisa que nós temos que reagir é sobre disciplinas espirituais. São 4. Eu quero te incentivar aqui, irmãos. Você quer responder, quer corresponder, quer dar uma resposta, quer viver uma vida frutífera. Lembra? Jesus falou: se você não entender essa parábola, você não entende nada. Nós precisamos reagir, irmão. Não vamos conseguir ser frutíferos e viver uma vida abençoada. A Bíblia diz que houve um solo que se tornou super frutífero. Houve uma terra que era boa, houve uma terra que... Mas qual é essa terra? É a terra que reage. Então não dá para a gente viver uma vida abençoada, frutífera, sobrenatural, se tudo que eu tenho é o que eu recebo num culto, numa célula, é alguém pondo as mãos sobre mim e eu vou embora e a minha semana é uma semana longe dele. Nós temos que voltar para as práticas das disciplinas espirituais. Eu quero te fazer perguntas simples assim. Quantos capítulos da Bíblia você lê todo dia? Quanto tempo do seu dia você separa para oração? Quais dias da semana são dias em que você jejua? Não quando alguém te cobra, não quando tem encontro com Deus. Quanto da sua vida é dedicado à generosidade, a encontrar pessoas com necessidade e abençoá-las, ofertar na vida delas, ajudá-las? Disciplinas espirituais. Se nós não vivermos, não correspondermos ao amor de Deus, ao que Ele investiu em nós, ao que Ele depositou em nós, com essas disciplinas, logo, todo o edifício vai estar no chão. Todo o edifício. Irmãos, eu conheço pessoas que podem citar a Bíblia, assim, de maneira que você nem pode imaginar. Gente que pode pegar esse microfone aqui e pregar de uma maneira que você fala: é o maior crente do mundo. Mas porque já abandonou as disciplinas espirituais, é uma questão de tempo. Nós os veremos cair. Se você abandona o lugar da oração, é uma questão de tempo. Esse prédio está desabando. Se você abandonou a leitura bíblica, a palavra de Deus, que é alimento, esse prédio está desabando. Nós precisamos voltar a desenvolver uma cultura de jejum no nosso meio. Isso é profundo, irmãos, é poderoso. E são só práticas cristãs. Mas se isso está faltando na sua casa, se está faltando na sua vida, pode olhar, faça a prova. Faça a prova, se não agora, daqui a pouco tempo, vai ruir, vai cair esse casamento. Vai cair esse relacionamento. Volte e dê uma resposta ao Senhor sobre as práticas e as disciplinas cristãs. Nós temos uma sala de oração e eu quero louvar a Deus, irmãos. Cada dia essa sala está mais cheia, né, Diego? Cada dia. Irmãos, essa semana eu entrei, tinha tanta gente num horário até difícil de ter gente ali. Fiquei impressionado, fiquei feliz de ver que muitos irmãos estão reagindo. Bíblia. Tem gente que está aqui todo dia na sala de oração, separa um tempinho para orar, para ler. Sabe, irmãos, faça o teste. No seu celular hoje você tem como olhar quanto tempo você gastou com o WhatsApp. Faça o teste. Tem como você ver lá, Instagram, quanto tempo você gastou com ele. WhatsApp e outras redes sociais. Você vai ver a vergonha que dá. Você falar: não tive tempo de ir na sala de oração. Não é uma questão de tempo, é uma questão de resposta. Em último lugar, uma resposta à missão do Senhor. Eu gosto muito de Isaías, porque ele, depois de ter dado uma resposta à santidade, Isaías também diz: eu estou aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, verso 8.
Irmãos, o que nós temos recebido do Senhor não deve permanecer apenas em nós. O Senhor está nos tornando um edifício, uma casa, uma morada do Espírito Santo para um propósito. O dia em que nós nos tornarmos tão cheios de nós, tão cheios do Espírito, que agora é sobre eu e Deus e não tem mais a ver com ninguém, entenda, você está ruindo. Quem é cheio do Espírito Santo entende algo. O Espírito Santo dentro de nós é para a comunhão dos santos. Quando Paulo profetiza e libera a bênção apostólica, ele vai dizer que o amor do nosso Deus Pai, quanto mais o Pai você conhece, mais do amor dele você percebe. Que a graça de Jesus, quanto mais de Jesus você conhece, mais da graça você também recebe. Mas ele dizia a comunhão do Espírito Santo. É por isso que eu duvido de toda pessoa que diz estar cheia do Espírito Santo, mas não promove comunhão. Não consegue ter compaixão. Não consegue olhar para alguém sem aquilo que ele possui e ter compaixão da pessoa. Pregar o Evangelho. Nós teremos uma semana para levar pessoas a esse encontro com Deus. Nós vamos ter uma semana, irmãos. É a nossa chance de reagir a esse amor, reagir ao Senhor e reagir à missão de Deus, dizendo, eu vou atrás desses que estão perdidos, para que se encontrem com o Senhor também. Pedro, você me ama? Amo. Então apacente as minhas ovelhas. Não há um caminho bíblico para sermos igreja longe do discipulado. Não há um caminho bíblico para sermos cristãos longe de nós fazermos discípulos. Essa não sei se é uma notícia boa para você ou não, mas a Bíblia nos garante que se nós não estamos fazendo discípulos, nós não estamos fazendo nada de bom. É sobre viver como discípulo e gerar discípulos reagindo à missão do Senhor. E um dia todos nós seremos cobrados nisso. Quantos discípulos de Jesus você formou a partir do seu estilo de vida? Deus nos ajude a reagir à missão do Senhor. No final das contas, irmãos, é tudo sobre a resposta que damos. De vez em quando eu converso com alguns casais que vão se casar, e quem passou por lá vai lembrar. Eu falo, olha, nós teríamos tantas coisas para falar, tantos princípios do casamento, mas eu vou te falar duas principais. De vez em quando eu converso com alguns pais, que estão às vezes em crise com seus filhos, eu falo, tem tanto para a gente aprender sobre educação de filhos, eu estou aprendendo, mas eu vou te falar de duas principais. É sempre sobre a maneira que nós reagimos, é sempre sobre a base e o fundamento, é sempre sobre uma resposta. Hoje, nessa noite, irmãos, eu vim aqui para te dizer, tudo importa. Na Bíblia, tudo importa na vida com Deus, tudo importa na obra, na construção. Mas nós precisamos hoje parar e observar o cerne, a base, o fundamento. Qual é a resposta que você deu ao Espírito Santo essa semana? Qual foi a resposta que você deu a Ele quando Ele te pediu algo que parecia uma loucura? Qual foi a resposta que você deu quando seu filho veio em busca de um colo, de uma orientação? Qual foi a resposta que você deu quando sua esposa, seu esposo reagiu mal com você? Qual foi a resposta que você deu às disciplinas, às práticas cristãs? Esse é o saldo da sua vida. As respostas que demos ao Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar? Fique de pé, por favor.